Aleluia. As nossas crianças vão para a sala delas, amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Você pode curvar a sua cabeça. Pai querido, nós te damos graças por estarmos aqui esta noite. Bendizemos ao teu santo nome, te agradecemos pela oportunidade de te louvar, de te adorar, bendizer a ti. Te agradecemos pela tua palavra é verdade, ela é viva, eficaz. Obrigado, Espírito Santo, pela tua doce presença neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, por nos instruir, nos dirigir. Eu me rendo a ti para ser um instrumento neste lugar, para ser um instrumento do Senhor. Dá-me a tua inspiração, dá-me a tua direção, para que a palavra que venha sair da minha boca seja inspirada por ti, Santo Espírito, e venha trazer o benefício que a igreja precisa, trazer o crescimento, o amadurecimento, o aperfeiçoamento que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos pela tua unção, pela tua presença neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, o Senhor é bom. Diga comigo, Deus é bom. Aleluia. Você pode se abrir sua Bíblia no livro de Neemias. Aleluia, no capítulo 2 de Neemias. Queridos, tinha algo que chegou ao meu coração. Essa semana eu estava meditando em um texto, nesse texto de Neemias. Na verdade é um texto mais à frente. E algo que o Senhor despertou, chamou a minha atenção. Eu comecei a ler, estudar sobre isso. E creio que seja isso que o Senhor tenha para nós essa noite. Amém? Neemias no capítulo 2. A partir do verso 2. Aleluia. Você sabe que Deus tem projetos para a sua vida? Amém. Aleluia. Existem coisas que Deus traz ao meu coração, traz ao seu coração. Projetos que nós temos que realizar, ou Ele tem para nós, para realizarmos. Em Neemias do capítulo 2, a partir do verso 2, diz assim: E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Diga, buscando a direção. Então orei ao rei dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, verso 7, disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Diga assim: a boa mão de Deus sobre mim. Então vinham os governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Verso 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Então lhes disse, verso 18. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei
como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Aleluia. Queridos, nesse texto aqui nós vemos que Neemias, ele estava entristecido porque chegou algo ao coração dele, e ele estava nesse momento triste porque a sua cidade estava assolada, a cidade dos seus pais estava assolada, as portas queimadas a fogo. E ele fala com o rei, ele ora, o rei fala com ele: por que você está cabisbaixo, por que você está triste? E ele fala a respeito dessa situação. E aí o rei pergunta: o que você está me pedindo? O que você quer? E aí a palavra diz que Neemias foi buscar ao Senhor, foi buscar uma direção do Senhor. Ele disse: então orei ao Deus dos céus. Eu quero chamar a minha atenção, a sua atenção, porque todo projeto que nós vamos fazer, todo projeto que chega ao nosso coração, queridos, nós precisamos colocar diante de Deus. Nós, como filhos, temos desejos, temos sonhos, mas sabe que toda e qualquer ação que você for tomar precisa ser colocada diante de Deus. É importante que você busque a direção do Senhor, e foi o que Neemias fez aqui. E Deus colocou esse propósito no coração de Neemias: reedificar Jerusalém, reedificar aquele lugar. E ele fala com o rei desse projeto, ele expõe ao rei tudo o que ele precisava, e ele diz: ó rei, eu preciso de cartas, eu preciso de uma carta de recomendação, que o Senhor dê aos governadores para que eles me permitam passar por dentro de suas terras. Eu preciso de árvores, de madeira do jardim, dos palácios reais, para que eu possa desenvolver esse trabalho. E tudo isso ele recebe, tudo isso ele tem da parte do rei, tudo isso, todo esse favor ele tem. E a Bíblia diz que ele passou por onde ele precisava, e ele chegou até Jerusalém, mas ele não falou nada. Até então ele não tinha compartilhado com ninguém, até o momento que ele disse assim: não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no meu coração para fazer. Então fica claro aqui que Deus havia colocado um propósito, um projeto, para que Neemias pudesse desenvolver. Amém? E aí, em determinado momento, ele fala, ele compartilha, mas ele diz também: olha, tudo me tem sido favorável, eu tenho um projeto, mas eu recebi tudo o que eu precisava. Eu tenho recebido tudo aquilo que eu precisava: caminho livre, material, a madeira. Sabe, queridos, que existem momentos na nossa vida que chegam diante de nós projetos, coisas que o Senhor coloca no nosso coração para que a gente realize. E nós sabemos que quando Deus está envolvido, queridos, o sucesso é garantido. O sucesso é certo, se nós andarmos conforme a sua direção, se nós andarmos conforme a sua instrução. E eu quero chamar a nossa atenção, porque talvez você pense: existem projetos, talvez você lembre de algum projeto que chegou ao seu coração para você desenvolver, e talvez você tenha desenvolvido, glória a Deus, mas talvez você esteja parado, talvez esse projeto esteja paralisado na sua vida por alguma razão. E nós veremos nesses textos aqui de Neemias que as situações elas se levantam contra projetos que Deus coloca em nosso coração, mas nem por isso esse projeto deixa de ser de Deus. E a gente precisa ter esse entendimento, essa percepção, queridos, para que a gente permaneça firme naquilo que Deus tem para nós realizarmos. A gente precisa permanecer firme naquilo que Deus tem para nós. E aqui no verso 12, nós vemos dizendo que estava no coração de Deus. No verso 18 ele diz: nós tivemos parecer favorável. E aí, só que no verso 10, vai lá no verso 10, do Neemias 2:10, diz assim: o que ouvindo Sambalate, põe o 9 por favor. Então vinham os governadores da além do rio, e deles as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Então ele estava caminhando, passando por onde ele precisava passar para se dirigir a este lugar, onde estava o projeto. Verso 10. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Nem tinha começado, ou mal tinha começado a execução daquele projeto,
eles estavam se preparando, mas já haviam pessoas que ouviram essa história, que estavam sabendo disso e estavam se levantando. Como que alguém pode querer o bem do povo de Israel? Como que essa pessoa pode se dar bem? Não, como esse projeto, não, algo grandioso assim na vida dele. Sabe, queridos, que às vezes existem pessoas que vão se levantar contra aquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes na nossa própria família nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós recebemos uma palavra da parte, uma palavra da parte de Deus sobre um projeto, nós precisamos guardar aquilo com firmeza, porque às vezes pessoas que estão ao nosso redor, elas vão dizer: rapaz, você é um sonhador, rapaz, isso é distante demais para você. Não, você não tem condição disso não. Você não tem estudo para isso, você não tem dinheiro para isso, você não tem condição para isso, você não nasceu para isso. Sabe, queridos, a gente precisa ter uma comunhão, uma intimidade com Deus, para identificarmos aquilo que Ele tem para nós, e não permitirmos que nada venha tirar esse projeto do nosso coração. A gente não pode permitir que os inimigos, que às vezes pode ser a nossa família, os nossos familiares, com uma palavra, se levantem contra aquilo que Deus tem para nós. Sem contar, queridos, que Satanás, dependendo do projeto, Satanás vai se levantar e se levantar forte contra você. E a minha percepção hoje, que eu quero compartilhar com vocês, é a respeito de entendermos que mesmo quando existem projetos que estão no coração de Deus, oposição vai se levantar. Porque muitas vezes nós temos a ideia: não, Deus falou que vai acontecer assim, 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 o resultado vai ser esse, e a gente se alegra, a gente se anima com essa informação, com isso que vem da parte de Deus. Mas no decorrer do tempo a gente vê: rapaz, está ficando difícil, está ficando complicado, e de repente começa a duvidar: mas eu pensei que fosse de Deus, mas eu pensei que Deus tivesse falado comigo. E a gente começa a duvidar de uma palavra que recebemos da parte do Senhor, começamos a esmorecer, não perseveramos, não permanecemos naquela palavra que temos recebido, e muitas vezes deixamos de viver o que Deus tem para nós. Deixa-se de se concretizar o projeto da parte do Senhor, não porque Deus falhou, não porque Deus desistiu, mas porque nós não perseveramos, achando que todo o projeto, porque Deus falou, não vai encontrar oposição. Mas vai, queridos. Vai para o capítulo 4 de Neemias. Aleluia. A gente precisa entender isso, queridos. Precisamos entender isso para que a gente possa perseverar naquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Neemias capítulo 4, a partir do verso 1, falando da mesma história. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ou seja, eles já haviam chegado. No capítulo 3 você vai ver, se você ler o capítulo 3, vai falar sobre as pessoas, as famílias que estavam ali edificando o muro. E aqui eles já estavam na metade da obra. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó e das pedras que foram queimadas? Eles estavam zombando do povo. Eles estavam... Não, é inadmissível. Eles vão voltar a sacrificar. Eles vão se reerguer desse monturo de entulho, dessas portas queimadas. Eles vão se levantar, vão se recuperar. E estava ele, Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. Eles estavam zombando: rapaz, eles vão fazer isso. Pode levantar esse muro velho que eles vão fazer, não vai prestar para nada, vai cair por terra. Uma raposinha vai encostar, vai derrubar isso aí.
Ele estava lançando palavras contra o povo, contra aquele trabalho que estava sendo executado. Ele estava se manifestando contrário àquela obra, e era uma obra que estava no coração de Deus. Isso, verso 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Sabe, o povo naquele momento encontrou uma oposição, que Tobias, Sambalate, ele já falou: rapaz, não, o negócio está evoluindo, o muro está sendo fechado, as brechas estão sendo fechadas, esse projeto está avançando, esse projeto está crescendo, está sendo desenvolvido. E a palavra de Deus, ela não nos mostra nada que diga por que eles estavam se opondo ao povo de Israel. Simplesmente eles não queriam liberdade do povo, simplesmente eles não queriam que o povo reconstruísse, porque os muros de Jerusalém eram um aspecto de força, um aspecto de vida para o povo judeu. E às vezes situações se levantam diante de nós, e você, mas por quê? Por que está acontecendo o que eu fiz, onde eu errei, o que eu falei, o que eu fiz? Mas sabe, queridos, situações se levantam porque o inimigo se levanta contra nós, porque pessoas se levantam contra nós, porque Satanás, ele não quer te ver crescendo, ele não quer te ver avançando, ele não quer te ver cumprindo os propósitos de Deus. A palavra nos mostra que ele é o nosso inimigo, a palavra nos mostra que Satanás é o nosso inimigo, e ele se move para impedir os planos de Deus na nossa casa, na nossa vida, como estava acontecendo aqui. E agora eles estavam se reunindo, se ligando, se conectando para virem atacar a Jerusalém. Não satisfeito em falar, em zombar, agora eles estavam se movimentando para destruir aquela obra. Ele falou: não, vamos parar esse negócio. A gente vai parar isso, não vai para frente não. Vamos tomar uma atitude. Vamos sabotá-los. Aleluia. E sabe, queridos, eu lembrei de algo. Eu tenho algo no meu coração, não é algo que a palavra de Deus diga, mas às vezes eu fico meditando naquele texto de José, na história de José. Nós conhecemos a história de José. A Bíblia diz que Deus deu sonhos a José a respeito daquilo que iria acontecer com ele. Mas você já percebeu que a Bíblia não diz, Deus não diz para José contar isso aos seus irmãos? A Bíblia não diz: José, reúna a sua família, diga a eles tudo aquilo que vai acontecer. Deus apenas deu sonhos a José, sobre os feixes dos irmãos de José se dobrando diante dele, sobre o sol, a lua e as estrelas se dobrando diante dele. E José, ele ouve aquilo e vai contar para a sua família, ele ouve aquilo e vai falar para todo mundo. Quem disse que o caminho para que aquilo acontecesse precisaria passar por uma escravidão de José? Quem disse que Deus preparou aquele caminho de José ser vendido como escravo, ficar tantos anos preso, para poder chegar a ser governador do Egito? Mas isso me faz pensar, a Bíblia não me diz isso, mas me faz pensar a respeito de: será que não era melhor José ter guardado aquilo no coração dele? Sabe, porque existem projetos, existem coisas que são grandes na sua vida, e você precisa ter muito cuidado com quem você compartilha. Nós precisamos ter muito cuidado com quem compartilhamos coisas que o Senhor tem trazido ao nosso coração, e principalmente grandes projetos. Porque quando a gente recebe da parte de Deus, a gente crê, a gente se empolga, a gente se anima, a gente age, a gente trabalha para que aquilo aconteça, confiando no Senhor. Mas quando a gente começa a compartilhar, às vezes, para muita gente, e fala: rapaz, não é bem assim.
Não, deixa eu te falar, a situação do país não permite. Não, o seu conhecimento não permite. Não, rapaz, não é a sua área. Não, isso é muito grande. E de repente a gente começa a ouvir as vozes fora daquilo que Deus tem para nós. Que Deus fala aqui com a gente e a gente começa a dar atenção a coisas lá de fora. É verdade, né? Esse concurso é muito concorrido. Às vezes as pessoas falam, não, mas tem 10 mil candidatos, não sei o quê. E eu falo, rapaz, você precisa de quantas vagas? Uma, pronto. Você não precisa ficar preocupado com 10 mil candidatos. Você precisa de uma vaga. Faça o seu concurso, creia no Senhor. Ah, mas tem, no ano passado, nos últimos anos com a pandemia, esse negócio que você está querendo abrir, eu vi pelo menos umas 4 empresas quebrarem. E quantas estão funcionando? E aí a gente começa a dar ouvido a pessoas que não têm a palavra que nós temos. Deus falou com você uma palavra, guarda no seu coração, queridos. Não sai falando, não sai espalhando para todo mundo não, guarda no seu coração. Ah, porque se eu falar para todo mundo, aí Deus não vai cumprir. Não, vai cumprir, Deus não cumpriu na vida de José. Mas será que precisava passar por tanto perrengue como José passou? Precisava sofrer tanto para que se cumprisse os propósitos de Deus na vida dele? Ou Deus não poderia mandar José chegar ao Egito de outra forma? Tinha que ser como escravo. Sabe, guarda no seu coração. Busque em Deus com quem você deve compartilhar, se deve compartilhar. Se você for compartilhar, precisa ser com pessoas que creem. Vão pegar junto com você, vão crer junto com você. Rapaz, mas você não tem nenhum dinheiro, não real, como é que você quer montar uma empresa dessa? Já vai te desanimar. Você precisa de pessoas que vão olhar, rapaz, você está sem dinheiro, mas Deus não falou, vai chegar. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, eu vou pegar aqui, pega logo 10 reais aqui, para começar esse negócio, para te ajudar, vou pegar junto com você, vou orar com você, vou crer junto com você. A gente precisa usar também de sabedoria, queridos, porque existem muitas coisas que acontecem, e a gente, Senhor, por que aconteceu? Isso não é da vontade de Deus, eu não nasci para dar certo. Falta de sabedoria, porque fala demais. Não faz o que Deus mandou fazer. A gente precisa ter essa sabedoria, queridos. A gente precisa ter esse entendimento. Aleluia. Vamos avançar aqui em Neemias, no capítulo 4. No verso 9. Porém nós oramos, põe o 8 por favor. E ligaram-se entre si todos para virem atacar a Jerusalém, para os desviarem do seu intento. 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Olha só esse texto. Duas coisas que eles fazem, queridos. Diante daquela ameaça, diante daquele problema, daquela dificuldade, o que foi que o povo de Deus fez? Primeiramente, eles oraram. Diga, oraram. E segundo, pusemos uma guarda contra eles. Diga comigo, agiram. Sabe, queridos, que a nossa vida precisa ser vivida em oração. Nós precisamos apresentar tudo diante do Senhor, apresentar a nossa vida, apresentar os projetos que Deus tem colocado no nosso coração. Toda situação, toda dificuldade, precisamos ter uma vida de oração. A vida de oração é inerente ao crente. Agora deixa eu te falar, sabia que existem coisas que Deus não vai fazer no seu lugar? Deus não vai agir por você. Ele vai agir favoravelmente a você. Vai agir com você. Mas existem ideias, planos que Ele coloca no nosso coração, que Ele nos manda executar, e que Ele não vai executar no nosso lugar. E às vezes nós encontramos pessoas, situações que se colocam diante, situações que se apresentam diante delas, e falam, Senhor, mas esse projeto veio do Senhor, eu não consegui isso, eu não consegui essa autorização, eu não consegui aquela liberação, eu não consegui esse recurso, eu não consegui aquilo outro. E aí vão orar, amém, é preciso orar, mas querem ficar orando,
e achando que Deus vai descer do céu para fazer o que ela tem que fazer. Existem coisas, queridos, que você precisa fazer, e eles disseram: nós vamos orar ao Senhor, mas nós vamos fazer o quê? Montar uma guarda contra os inimigos. Eles tiveram a atitude de montar uma guarda contra os inimigos. Vamos para o verso 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Diga comigo, todo mundo armado. Diga comigo, todo mundo agindo. Aleluia. Sabe, Deus trouxe um projeto para você. Mas eu preciso de dinheiro. Vá ao banco. Pergunte ao gerente, veja lá quais são as opções de financiamento para o seu negócio. Vai pesquisar na internet como se constrói um negócio desse. Deus tem um prédio para mim. Vou colocar um exemplo. Deus tem um prédio. Como é que você constrói? Eu nunca construí. Vai procurar alguém para te orientar. Senhor, eu não sei, não tenho engenheiro, eu não conheço ninguém. Vai procurar. E quantos projetos, irmãos, nós estamos fazendo, executando, e parece que começa a surgir problema de todo lado. E o problema nosso é não perseverar naquilo que Deus falou ao nosso coração e achar que não é da vontade de Deus. O povo de Deus tinha um projeto que era da parte do Senhor, e eles estavam enfrentando dificuldades, mas o que eles fizeram? Sentaram na calçada e choraram? Ficaram com medo dos inimigos dele? Não, vamos nos preparar. Bota mulher, homem, menino, todo mundo com espada, com lança, com escudo. E nós vemos aqui que eles continuaram trabalhando. E pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos e pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ele estava dizendo: ei, nós estamos indo no nome do Senhor, grande, poderoso, terrível. Se levantem para defender o seu irmão. Começa a agir, começa a movimentar. Você tem o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Você e eu temos o Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Aquilo que Ele colocou no nosso coração vai acontecer, ainda que os inimigos se levantem, ainda que as circunstâncias se oponham. Você vai vencer, a vitória é sua, porque o Senhor te chamou para uma vida de vitória. Se Ele colocou um projeto no seu coração, avance. Agora, vai estudar, vai se preparar, vai se especializar, vai buscar os recursos necessários. Aleluia. Deus falou que você vai passar um concurso, então vai passar no concurso, mas vai estudar, vai sentar na cadeira 8, 10 horas por dia. Não, mas se Deus falou, eu estudo 2 horinhas, é suficiente. Deus não é injusto não, queridos. Tem pessoas que estão estudando 8, 10, 12, 16 horas, aí você quer estudar 2 horas e quer que Deus te passe no concurso? Aleluia. Se prepare, se capacite, estude, pesquise. Jovens, Deus tem um futuro brilhante para vocês. Deus tem uma carreira maravilhosa de medicina para a Fernanda. Pergunta para ela quantos minutos por dia ela estudava. 10, 15 minutinhos para poder passar no vestibular, né, Fernandinha? Quanto tempo de estudo? Quanto tempo em cima de um livro para fazer prova no outro dia? Eu falei quantos minutos? Horas de estudo, horas de dedicação, abrindo mão de outras coisas. Sabe, queridos, precisamos ser diligentes. A gente precisa colocar força. Não é porque Deus falou que a gente vai, como eu gosto de dizer, ficar deitado eternamente em berço esplêndido, não, esperando acontecer, não. É um esforço meu e um esforço seu. Verso 16: e sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos e as couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Peraí, a gente tem um projeto, mas a gente tem um inimigo. Vamos nos posicionar, vamos fazer frente a isso, vamos tomar uma ação.
E aí eles, olha, a metade aqui vai construindo, a outra metade aqui fica de prontidão. Depois vocês revezam. Ah, mas não era projeto de Deus. Era projeto de Deus. Mas haviam inimigos, haviam circunstâncias contra aquele projeto. Aleluia. Verso 18: e os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingia aos lombos e edificavam. O cara estava lá com um fuzil nas costas, botando tijolo, fazendo a massa, levando o carrinho de mão, transportando o telhado, telha, pedra. Mas ele estava com a espada nas costas, ele estava com a lança, ele estava pronto. Ele estava com a pá, talvez enchendo o carrinho para fazer a massa, mas havia uma espada, havia uma lança nas suas costas. Ele estava se preparando. E tocava, e os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo, e nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Aleluia. Aleluia. Nós vemos aqui um povo que estava trabalhando, queridos. Eles tinham uma palavra da parte do Senhor, um projeto para realizar diante do Senhor, mas eles não ficaram sentados dizendo: Senhor, será que é a tua vontade? Meu Deus, porque tem inimigos, se é a tua vontade, então tira esses inimigos. Não, eles estavam prontos para atropelar aqueles inimigos. Eles estavam prontos para combater aqueles inimigos. E sabe, queridos, que muitos filhos de Deus têm perdido os propósitos de Deus, porque fica se lamentando e acha: Senhor, se é de Deus, tinha que dar tudo certo, tinha que chegar todo o dinheiro de uma vez, não tinha que ter dificuldade. O povo de Israel, Deus falou: ei, eu tenho uma terra prometida para vocês, eu tenho uma terra que mana leite e mel. Eles tiveram que andar no deserto, eles tiveram que enfrentar inimigos para chegar àquela promessa do Senhor. Deus não mandou um monte de camelo, de jumento, para levar o povo tranquilo até a terra prometida, não. Eles tiveram que avançar, eles tiveram que conquistar. Eles padeceram muito mais por desobediência. Mas mesmo diante dos inimigos, quando eles chegaram, quando eles decidiam andar em obediência, e Deus disse: olha, agora vocês vão atravessar, vão chegar a essa terra, vão destruir esse povo, porque essa terra é de vocês. E quando eles chegavam, quando eles andavam, quando eles guerreavam, quando eles combatiam, quando eles agiam, Deus agia no favor deles, e as coisas aconteciam. Se mova, mova-se. O que Deus colocou no seu coração? Qual foi o projeto que Deus falou ao seu coração, que Ele te chamou para fazer? Aleluia. Ei, o inimigo não quer que você vença, não. O inimigo não quer que você conquiste, que você viva tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, não. Então entenda, queridos, entenda, compreenda isso e se levante com ousadia. Ei, Satanás, solta o que é meu. Sai da minha frente, que eu não vou parar, não. Passa por cima dele. Exerça a autoridade que você tem. Existem coisas, queridos, que Deus não vai descer do céu para fazer no seu lugar. Ele disse: eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Sabe o que é toda? Diga comigo, é toda? Toda é toda. Ele te deu poder, Ele te deu autoridade. Satanás, desde que ele é Satanás, ele veio atrapalhar. Ele veio roubar, matar e destruir. Quer roubar os seus sonhos, matar a sua alegria, destruir os projetos de Deus na sua vida. Agora você e eu precisamos nos posicionar. E não desistir. E não desistir. E não dizer: ah, não é da vontade de Deus, não, está muito difícil. Está muito difícil. Temos que ter ousadia, queridos. Andar como aquele povo, com a espada. Ah, não, as portas estão fechadas, não tem recurso. Deus vai te dar um lugar para você ir, e você vai. Eu não sei, é no banco, não sei se é no banco. Não sei se alguém vai te ajudar, não sei se Ele vai levantar alguém, mas se mova. Agora, sempre em oração. Lembra o que eles fizeram? Nós oramos
e pegamos as espadas. Oramos e pegamos as espadas. Ore ao Senhor. Não fique em casa o dia todo, Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, o que eu vou fazer? Fica deitado o dia todo, esperando Deus fazer. Ei, vai orar ao Senhor, peça a instrução, peça a direção, mas vai agir. Porque Deus não é injusto não, queridos. Não é que Deus não possa trazer algo diferente para você. Não é que Deus não possa manifestar algo poderoso, grandioso nas suas finanças. Ele pode, Ele é Deus, Ele é poderoso. Mas se se relaciona, se fala das suas finanças, procure em Deus uma direção, uma instrução. Amém. Que talvez não seja necessariamente uma ação sua, um trabalho que você vai desenvolver, mas é estar em um determinado lugar. As pessoas, eu estava na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Precisa ser assim na nossa vida. A gente precisa fazer a coisa certa, buscar a direção do Senhor e estar no lugar certo, o lugar onde Deus nos mandou estar, para que as coisas aconteçam. Aleluia. Eu quero finalizar com esse texto, Josué capítulo 1. Oh, aleluia. Dificuldades vão surgir, irmãos. Desafios vão chegar diante de você, mas não significa que não seja de Deus. Nós precisamos identificar aquilo que vem de Deus. Porque o mundo, que existem muitas pessoas que lá no mundo que não têm uma vida com Deus, mas elas são diligentes, elas se esforçam, elas batalham, elas buscam. E não é porque Deus está conosco que a gente vai fazer de qualquer jeito ou simplesmente vai, como a gente diz, cair do céu. Ele vai te dar uma inclinação, algo no seu coração, mas você precisa buscar o direcionamento dele e precisa agir. Josué no capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. E agora ele diz: levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha só o que ele diz: levanta-te, pois, agora, passa este Jordão. A gente lê, parece que foi tudo muito simples. Deus falou com Josué: Josué, passa esse Jordão. E Josué falou: pessoal, bora atravessar a rua. Aí saiu desse lado da rua, foi para o lado de lá. Só para atravessar o rio, queridos, havia um trabalho. Só para atravessar o rio havia uma organização. Josué precisou se organizar, precisou se posicionar, e agora ele era o líder daquele povo. É porque às vezes a gente lê determinadas histórias na Bíblia, e aí não dá para contar cada detalhe todos os dias, como eles fizeram, o que aconteceram, mas há um trabalho a ser executado. E a gente precisa entender que projetos de Deus ao nosso coração também vão demandar trabalho para nós. E ele disse, verso 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Deus não diz assim: ei Josué, pode ir, está tranquilo, vai atravessar, já está tudo certo. Ele diz: ei, você vai alcançar, você vai chegar ao lugar da promessa com esse povo, você precisa conduzir esse povo. Mas ele disse: esforça-te e tem bom ânimo. Amém. Se anima, não desiste, não se entristeça. Aí ele, não satisfeito, diz: esforça-te e tem muito bom ânimo, muito bom ânimo. Se anima, meu amigo, porque os desafios serão grandes. Os inimigos vão se levantar? Vão, mas eu estou mandando você ir, vai, se anima, decida fazer o que eu estou mandando. Então, queridos, quando Deus coloca um projeto no seu coração, guarde no seu coração, busque a instrução do Senhor, mas não desista por causa dos desafios. Não pense que não é Deus. Ele vai te dar a saída, Ele vai te dar a instrução, Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar a provisão, Ele vai colocar pessoas ao seu lado. Mas você e eu precisamos trabalhar.
Nós precisamos trabalhar. Eu creio, queridos, que vai ser muito mais fácil do que pessoas que não têm um relacionamento com Deus e têm no seu coração determinados projetos. Eu creio que os anjos do Senhor estão trabalhando a nosso favor. Mas a palavra de Deus nos mostra que desafios chegam diante do povo de Deus, promessas que são da parte do Senhor vão se cumprir, mas exige um desafio e um esforço para cada um de nós. Aleluia! E é tempo de nos levantarmos para cumprir os propósitos do Senhor. É tempo de nos levantarmos com ousadia, com base em uma palavra. Nós recebemos uma palavra do Senhor, então vamos avançar. Nós temos uma palavra da parte do Senhor, então nós vamos avançar, vamos fazer e tudo vai acontecer. Aleluia. Ei, crente, o maior habita dentro de você. O maior habita dentro de você. Deus grandioso, Deus poderoso. É Ele que te chama, é Ele que te capacita. E Ele vai prover tudo aquilo que você precisa, mas esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. O Senhor é bom, queridos, Ele é maravilhoso. E Ele vai te dar instruções, vai te dar estratégias. Aleluia. Você pode ficar de pé. Glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia. Sabe, talvez existam projetos que estavam no seu coração. Em um determinado momento Deus colocou no seu coração determinados sonhos, determinados projetos, mas por alguma razão você parou. Eu quero que nesse momento você tire em oração ao Senhor. Sabe, peça ao Espírito Santo para se lembrar. Talvez você nem esteja se lembrando hoje, mas coisas que Deus falou ao seu coração há alguns anos, que Ele vai fazer, que Ele vai realizar, que vai se cumprir. Sabe, aquilo que Deus falou, Ele não volta atrás. Aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele ainda tem para a sua vida, mas talvez você tenha parado. Talvez você tenha paralisado algum projeto da parte do Senhor na sua vida, por causa de circunstâncias, de dificuldades que surgiram, por causa de pessoas que se levantaram com opiniões contrárias. Mas Deus não mudou de ideia, Deus não deixou de ser Deus. Ele é um Deus que reacende sonhos, Ele é um Deus que reacende projetos no seu coração. Então feche os seus olhos e ora ao Senhor. Se renda ao Espírito Santo de Deus e peça a Ele para te lembrar, peça a Ele para te mostrar. Se você precisa se arrepender de coisas que você não tem executado debaixo de uma ordem do Senhor, se arrependa. Se arrependa e volte para o lugar onde Ele te colocou. Volte para o lugar para onde Ele te chamou para estar. Pai querido, nós nos rendemos diante do Senhor. Eu peço ao Senhor, Deus grandioso, Pai todo-poderoso, vem trazer a nossa lembrança tudo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Sonhos, projetos que o Senhor preparou para a nossa vida. Sonhos, projetos que o Senhor trouxe para nós, ó Pai, e que em algum momento nós deixamos apagar, em que em algum momento nós negligenciamos por causa do esforço, por causa da dificuldade, por causa dos desafios. Mas o Senhor é um Deus de palavra, a Tua palavra não volta atrás. O Senhor tem o melhor para nós como filhos, como igreja. O Senhor tem para nós o melhor como família. Eu peço ao Senhor, Deus, reacende no nosso coração, Pai, aqueles projetos que um dia o Senhor nos falou, que eles venham se reacender no nosso coração e dar-nos as instruções, as direções, nos orienta como dar o primeiro passo, qual o primeiro passo a ser dado, Senhor. Nos dá ousadia, Espírito Santo, para que possamos agir, nos dá ousadia para que possamos ir atrás daquilo que precisa ser feito. E nós confiamos no Senhor, Pai, sabendo que os Teus anjos estão trabalhando em nosso favor, sabendo que os Teus anjos estão trabalhando em favor da nossa casa, da nossa vida. Nós somos os Teus filhos e na condição de filhos, ó Pai, temos o Teu cuidado, temos o Teu zelo sobre a nossa vida como um Pai amado. E eu peço a Tua direção. Eu peço ao Senhor estratégias, direções do Senhor chegando essa noite. Aqueles que vão ouvir essa palavra posteriormente, Senhor Deus, que o Senhor fale ao coração deles também, reacendendo sonhos, reacendendo projetos que estavam no Teu coração, Pai. Que eles entendam que há um desafio que se coloca diante deles, mas o Senhor já é por cada um deles. O Senhor já tem toda a provisão, o Senhor tem toda a direção sobre a vida deles, Pai. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelas Tuas instruções.
Eu te agradeço pelo teu Santo Espírito que nos instrui e nos dirige, pelo teu Santo Espírito que nos mostra o caminho a percorrer e que também nos fortalece por dentro, nos dá ânimo, nos dá força para executarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Gratidão, Pai, muito obrigado por tempo de provisão, por tempo de abundância, por uma nova retomada, por ânimo e força chegando sobre os teus filhos, Pai, para retomar esse caminho, para retomar esses projetos que estão no teu coração, Pai. Eu declaro que sobre todas essas coisas, sobre toda situação e circunstâncias, eles são mais que vencedores. E esses projetos vão se realizar. Esses projetos vão se realizar. E o teu nome será glorificado. O teu nome será reconhecido. O teu nome será exaltado na vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom, amém, queridos. É tempo de se levantar com ousadia. Aleluia. Tem alguém aqui em nosso meio que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quer fazer isso, entregar a sua vida a Jesus, para andar com Ele, caminhar com Ele, para estar sendo guiado pelo Espírito Santo? A palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E você e eu precisamos ser guiados por Ele. Se você não entregou a sua vida para Jesus, eu convido você a entregar essa noite. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, dê um sinal assim com a sua mão. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida, para que haja um novo tempo, que será um novo tempo, tempo de crescimento. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Todos são filhos. Aleluia. Tem alguém aqui que não ora em outras línguas, deseja receber no batismo do Espírito Santo com a evidência de orar em outras línguas? É um presente de Deus para mim e para você. Se você está aqui e deseja o batismo do Espírito Santo, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Aleluia. Todos cheios? Então você tem orado em outras línguas, tem se edificado? Aleluia. Alguém sentindo alguma dor no seu corpo, alguma enfermidade, quer receber oração para cura? Eu vou impor as mãos sobre você, você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Estamos andando em saúde, amém? Aleluia, o Senhor é bom. Queridos, então vá na paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada, guiado pelo Espírito Santo e realizando